Oi, crianças! Então, vamos para a correção de ciências, tá? Páginas 264 e 265. Nós temos um texto aí falando sobre prevenção de doenças. Nós assistimos a um vídeo, né, durante a aula, e a gente viu que nós temos que tomar muito cuidado com os alimentos, com a água, com o nosso corpo. A questão 5 pede para que você escreva como você previne doenças no seu dia a dia. Essa é a resposta pessoal. Então, você vai dizer como você e a sua família cuidam da sua casa, né? Como você cuida do seu corpo, como os alimentos são higienizados, né? Como o lixo é organizado. Vocês irão escrever sobre os métodos que vocês utilizam para manter a vida de vocês segura. Observe o cartaz ao lado e responda as questões. Nós temos um cartaz que fala sobre higienização das mãos. Vejam só quantos bichinhos estão aí nas nossas mãos, né? Qual é o tema do cartaz? Aí a gente vai ler, né? Higienize suas mãos. Então, o cartaz é uma campanha para conscientizar sobre a necessidade de lavar as mãos, de mantê-las limpas, ok? Em sua opinião, qual é a importância da mensagem desse cartaz? É uma resposta pessoal. Na sua opinião, por que esse cartaz é importante? Qual a prevenção, né? Qual medidas de prevenção? Lavar as mãos, né? A gente pode evitar muitas coisas, como a gente viu, né? Várias bactérias, vários micro-organismos estão aqui, ó, nas nossas mãos. E aí a gente pega um alimento, come. A gente passa no rosto. Aí tem contato com a pele, né? Já é pele. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado. É uma resposta pessoal. Vocês irão responder de acordo com o que vocês aprenderam e o que vocês consideram. Na questão 7, nós temos uma sequência. O menino está tomando banho, tomou café e se esqueceu de escovar os dentes. Não lavou as mãos após usar o banheiro. Vejam só. Você acha que Marcelo está tomando cuidado com a própria higiene? Gente, usou o banheiro, não lavou as mãos. Comeu, não escovou os dentes. Se ele usou o banheiro e não lavou as mãos, vejam só, né? Claro que está errado, né? Não, ele fez tudo ao contrário. Que conselhos você daria a ele? E aí, o que é que você diria a ele? Olha, eu diria... Primeiro que ele vai estragar os dentes dele, porque ele está comendo e não está escovando, né? E nós sabemos que é muito importante, gente, cuidar da nossa boca. O nosso corpo inteiro pode ser atingido por um problema que vem da nossa boca, certo? Então, assim, é importante escovar os dentes, desde a cárie até outros problemas mais sérios, tá? E claro, gente, usou o banheiro, tem que lavar as mãos. A gente sabe que quando a gente usa o banheiro, tá ali cheio de micro-organismos. A gente fez xixi, fez cocô, a gente está excretando, liberando coisas que não fazem bem ao nosso corpo. Como é que a gente vai pegar e não vai higienizar bem as mãos, né? Após usar o banheiro. Então, não esqueçam, sempre que usar o banheiro, lavem bem as mãos. É muito importante. Por que é importante seguir esses conselhos? Olha aí. Se a gente toma esses cuidados, a gente está prevenindo ou reduzindo a possibilidade de contaminar a nós e as pessoas que convivem conosco, certo? Quando a gente toma essas medidas de prevenção, a gente está cuidando para que os micro-organismos fiquem bem longe de nós. E na questão 8, nós temos 2 quadros para relacionar o quadro com as primeiras informações com o segundo, tá bem? Formas de transmissão. Número 1, picada de inseto. Então, como a gente já falou, o que a gente deve fazer para prevenir, como meios de prevenção? Combater o mosquito transmissor. 2, ingestão de água contaminada. Aí a gente vai colocar o número 2 na opção, ferver a água antes de beber. 3, contato com a pele e com machucados. Nós iremos colocar o número 3 no quadrinho que tem manter a higiene corporal e do ambiente. 4. Contato com gotículas de saliva. Iremos colocar no quadrinho que tem lavar as mãos após respirar. Espirrar.
sujei a mão. Vou ao banheiro e lavo bem. 5. Ingestão de alimentos contaminados. Sobrou, então, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Né, gente? São cuidados que nos auxiliam a manter uma vida mais saudável. Ok? Beijo! Então, vamos agora para as páginas 134 e 135. Matemática. Vejam só, problemas, né? Situações problemas. Isso é interpretação, a prof fala sempre que a gente pode interpretar qualquer coisa, não é? Todas as coisas, todos os objetos podem nos dar respostas. Então, o ideal é que a gente faça perguntas à questão, para que a gente possa compreender o que ela está pedindo, né? Agora, vejam só, esses problemas, 1, 2, 3... Será que eles têm tudo aquilo que a gente precisa, todas as informações, todos os dados que nós precisamos para respondê-los? Será, gente? Vamos ver? 1. Vamos só comentar. Um pomar tem várias espécies de árvores. Há 32 macieiras, 27 laranjeiras, 39 limoeiros e algumas jabuticabeiras. Quantas árvores ao todo nesse pomar? Eu posso responder esta questão? Será, gente, que eu posso responder? Eu tenho todos os dados aí? Não. Então, eu sei que existem algumas espécies, eu não sei todas, eu não tenho todas as informações. E nem tenho um total de árvores, por exemplo. Se dissesse assim, nós temos tantas macieiras, tantas laranjeiras, e o total de árvores deste pomar é tananana, eu poderia dizer que existem N tipos de espécies, mas eu não posso explicar, responder esse aí. Vamos ver a 2. Carolina passou 4 fases de um jogo de videogame e fez um total de 5.300 pontos. Em cada uma das 2 primeiras fases, ela fez 1.200 pontos. Em qual fase Carolina fez a maior pontuação? E aí, tem Carol aí, né? Só que é Caroline. Será, gente, que eu também tenho todas as informações aí? Não, né? Não tem como a gente saber. Tá faltando informação. Eu preciso saber aí, por exemplo, o número de pontos que ela fez em 3 das fases para poder responder a última. Problema 3. Após um dia movimentado em sua loja de roupas, Paulo fez o levantamento das vendas a fim de saber se seria necessário comprar mais peças para o estoque da loja. Veja a tabela com a quantidade de peças disponíveis no início e no fim do ano. Período do dia, início do dia, infantil 120, adulto 145. Fim do dia, 10, adulto 40, 10 infantil e adulto 40. Quantas peças de roupa foram vendidas no período da manhã? Não tem falando, né, gente? Nós só temos aí a quantidade inicial de peças e a quantidade final. A gente não tem nem quanto foi vendido em nenhum período. Então, esses 3 problemas aí faltam dados e nós não temos como respondê-los, ok? E nós estamos aqui para refletir. Você conseguiu resolver esses problemas? Por quê? Converse com seus colegas para saber se eles chegaram à mesma conclusão de vocês. Gente, é como a Pro já falou em todas as questões, nós temos dados incompletos. E aí a gente não tem como responder adequadamente, certo? É necessário que a gente tenha pelo menos 2 informações para obter uma terceira, ou de acordo com a quantidade do que se pergunta, que a gente tenha faltando apenas um dado para que a gente chegue a ele. Nesse caso, essas questões não têm todos os dados. Então, as respostas seriam, não é possível responder a estes problemas porque estão faltando dados, tá bem? E aí, nós temos na página 135. Bom, vamos lá. Gente, essas questões da página 135, elas são relacionadas aos problemas da página anterior. Né? Então, na questão 2, no problema 1, qual dado está faltando? Nós temos lá macieiras, laranjeiras, limoeiros e algumas jabuticabeiras. Não tem como a gente saber qual o total, porque a gente não tem a quantidade de jabuticabeiras, ok?
Questão 3. Veja a resolução de Murilo para o problema 2. Aí a gente viu lá o problema 2, que é das fases, a pontuação da menina. Ele fez aqui uma resolução, vocês vão ler. A pergunta é, será que está correto? Ela está certo o que ele fez? Gente, não está. Ele está supondo. Por que não está correta a suposição dele? Porque a gente não tem lá no problema as informações, né, das duas últimas fases de, como é o nome da menina? De Carolina. Então, não tenho como chegar a um resultado, porque o problema não me dá os dados necessários. Então, está errado, ok? Foi uma hipótese, ele não tem as informações necessárias. Questão 4. Qual dado está faltando no problema 2? É o dado que falta no problema de Carolina das fases do jogo. Está faltando pelo menos a pontuação de mais uma fase. Né? Se a gente tivesse a pontuação de mais uma fase, a gente conseguiria resolver. Ela jogou quatro fases. Desculpa, ela jogou 4 fases. Nós temos a pontuação de 2 delas. Então, para resolver o problema, eu precisaria de mais uma fase, a pontuação de mais uma fase. 5. Marque com X a tabela que permitiria resolver o problema 3. O problema 3 nós temos período do dia, quantidade de peças infantis e adulto. A pergunta é quantas peças foram vendidas no período da manhã? O problema lá não nos dá, mas uma dessas tabelas está correta. Vamos analisar. Quantidade de peças disponíveis. Temos 2 quadros. No primeiro a gente tem início do dia 120 e adulto 145. Ao meio-dia, 80 infantis, 100 adulto. Fim do dia, 10 infantil, 40 adulto. Veja a segunda. Início do dia 120, adulto 145. Fim do dia, 10 peças infantil e 40 adulto. Peças vendidas 110 e 105. Qual deles informa quantas peças a gente vendeu no período da manhã? Essa é a questão, ó, período da manhã. Então, é o primeiro quadro, né, que fala ao meio-dia. Então, eu sei que até meio-dia foram vendidas, por exemplo, infantil 40 peças, tá? E aí nós temos ao final do dia. Então, eu poderia achar aí tanto as peças vendidas pela manhã quanto no turno da tarde com o primeiro quadro. Marca X no primeiro. Com base na tabela escolhida, resolvam o problema. Então, exemplos. Eu poderia utilizar 140 menos 80, como a Pro disse, de roupas infantis, 40 peças vendidas. Adulto, 145 menos 100, 45 peças vendidas, ok? Então, 40 infantis mais 45 adultos... foram vendidas 85 peças no período da manhã, ok? Agora vamos trabalhar as questões de história, páginas 310 a 315, certo? Como a gente conversou, as primeiras questões aqui estão relacionadas a fontes históricas e ao Museu do Rio de Janeiro que pegou fogo. Aí a questão 6 pede que vocês comentem, aí é bem pessoal, a prova aí comentar e aí vocês fazem a análise se a questão de vocês está coerente. Pede que você comente a importância do Museu Nacional do Rio de Janeiro para a história da humanidade e para o estudo que os pesquisadores realizavam na instituição. Gente, por que esse museu é importante? Porque ele era o quinto maior do mundo em acervo, quantidade de peças, certo? De achados arqueológicos. Ora, as obras contavam partes importantes do passado. Os historiadores, a partir dessas peças, produziam suas teses sobre como as pessoas viveram. Além, falando em todos os sentidos no Brasil, era uma referência para pesquisadores. Então, era importante por todos esses motivos, certo, gente? Quantidade de acervo, era referência para estudo, contava grande parte da história do Brasil, ok? Questão 7. O acervo do museu contava uma parte importante da história antropológica e científica da humanidade. A quais elementos do acervo essa afirmativa se refere? Olha, nós temos o fóssil de Luísa, certo?
que é um fóssil com mais de 11 mil anos, e é a mulher mais antiga das Américas, ok? Foi descoberta em 1970 e aí ajudou em vários estudos o achado desse crânio. E nós também temos o esqueleto do Angaturama limai, que foi o maior dinossauro carnívoro brasileiro, com quase todas as peças originais, ou seja, eles encontraram quase o fóssil inteiro, né? Quase tudo original, assim, do dinossauro mesmo. Poucas peças eles precisaram construir para completar aquele esqueleto, ok? Vamos lá. Questão 8. Explique a seguinte afirmativa da reportagem. Tudo isso traz consigo ainda a destruição das carreiras de cerca de 90 pesquisadores que dedicavam a sua vida profissional dentro daquele espaço. É um trechinho da reportagem sobre o incêndio, né? Por que tá falando da destruição, gente, da vida profissional desses historiadores? Ora, as pesquisas deles estavam naquele local, né? Então, eles perderam os dados que eles estudavam. O fogo destruiu. Então, assim, eles não poderão continuar o seu trabalho, né? E aí, infelizmente, destruiu os acervos, os arquivos históricos, os estudos. Questão 9. O museu fica no Palácio de São Cristóvão, que abrigou a família real portuguesa quando esta veio para o Brasil, em 1808. E desde a proclamação da independência, em 1822, a família real brasileira. Em que século ocorreram os dois fatos históricos citados? Lembrem aí, a gente trabalhou números romanos em matemática e a gente aprendeu aquela regrinha de encontrar o século, lembra? Nesse caso, nós tínhamos um ano com 4 dígitos, então a gente soma 1 aos dois primeiros. Se eu tenho 18, que é 1822, 18 mais 1, século 19. Lembrando que a gente sinaliza, a gente escreve os séculos com números romanos. Então, a escrita de 19 em romanos fica X e X. X vale 10. Lembrando que a gente só repete 3 vezes. Não tenho como fazer 9 somando 5 mais 1, 4. Então, a gente coloca o maior e tira 1. Então, 10 menos 1, 9. Fica X e 9, século 19. O homem e o fogo, né? A gente já falou na aula, fizeram uma leitura do texto. Com base nas informações do texto, indique a 3 características dos homens no período paleolítico. Olha, gente, o período paleolítico, quando eles viajavam, certo? Então, eles moravam em cavernas, usavam peles de animais para se vestir e se comunicavam através das pinturas nas paredes das cavernas. Lembrem aí que a gente trabalhou fontes históricas e a gente viu que eles pintavam o seu cotidiano, né, nas paredes. Eles se comunicavam dessa forma. Um grupo se comunicava com outro. A partir das imagens, eles percebiam o que acontecia ali. B. Um fato que comprove que o Homo erectus possuía um raciocínio mais evoluído. Gente, raciocínio, pensar. Né? Então, um fato que mostra que esse homem era inteligente, era capaz de pensar, certo? Olha, ele percebeu que fazendo o atrito com 2 pedras saía faísca e que essa faísca, né, caindo em algo seco, madeira, por exemplo, né, pegava fogo, existia combustão. Então, ele percebeu que ele conseguiria produzir faísca batendo uma pedra na outra, e aí aconteceu eles descobriram e conseguiram dominar o fogo. C. O século em que o homem de Pequim foi descoberto nas escavações da China, segundo o texto, foi descoberto em 1920. De novo, séculos, 19 mais 1, século 20. Números romanos, x, x. Ok? 10 mais 10, 20. Como a Pro brinca na sala, xixi. 11. Quem são e onde estão hoje os povos nômades, né? Leitura do texto. Lembrando que nômades ainda são aquelas pessoas que vivem viajando de um lugar para o outro. Aí nós temos um texto falando do período paleolítico e nós temos aqui também uma questão.
Considerando o modo de viver dos primeiros grupos humanos que não tinham habitação fixa, ou seja, eles não tinham uma residência, uma casa, eles viviam viajando, seria correto afirmar que os mongóis, atualmente nômades, vivem em condições semelhantes às de nossos ancestrais? Gente, será? E aí, fizeram a leitura? Não, né? É diferente, certo? Atualmente eles têm outros tipos de problemas, certo? Mas eles têm um modo de vida diferente das antigas civilizações. Vejam que a gente está vendo aí famílias, né? Eles têm o ciclo deles, eles têm outras atividades, eles realizam atividades para sobreviver. É um modo de vida diferente. Questão 12. Numere as imagens a seguir relacionando-as às informações sobre o modo de vida no período neolítico. Neolítico, processo de sedentarização, o homem para de viajar, né, fixa em um lugar, realiza agricultura, pecuária, se organiza enquanto sociedade. 1. Os grupos humanos passaram a coletar frutos apenas em regiões próximas onde tinham se fixado. Então, nós temos aqui, ó, a quarta imagem mostra os homens colhendo frutos mais próximo de onde eles estavam morando. 2. Eles foram aos poucos tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. 2. Vejam aí, gente, a construção aqui deles, né? Nós estamos vendo casas ainda com o que eles tinham, né? Madeira e palha, mas eles tinham ali, ó, olha lá, uma casa, um lugar para sentar, eles estavam conversando, domesticação de cachorro, de animais, certo? 3. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. Lembrem aí, início da pecuária, né? Aproveitavam que os animais, iam pastar para poder comer, caçar esses animais. Então, a segunda imagem, um homem pescando no rio. 4. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Surgimento da agricultura. Primeira imagem, a gente pode ver aí os homens, né, arando a terra, cuidando da terra. A gente já está vendo aí algumas plantações, né, provavelmente deve ser milho, mandioca, alguma coisa assim. Eu não sei, né, não vivi, mas, né, a gente sabe que eles plantavam cereais também, trigo, ok? Então, tranquilinho, corrijam com calma aí as questões de vocês. Beijo.